Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mostrar a AP do segundo bimestre do primeiro ano, para dar umas esclarecidas para ajudar vocês na resolução. Então vamos lá. Ela se trata praticamente toda de função. Função do primeiro grau e função do segundo grau. Então questão 1. Aqui eu não vou resolver, tá? Eu só vou dar umas dicas para auxiliar vocês. Depois, acabar tudo esse período, eu resolvo ela passo a passo. Então, questão 1. Uma câmera de segurança utiliza 130 megas para armazenar 1 minuto de filmagem. Qual o gráfico que melhor representa? Então, nós temos aqui uma função do primeiro grau. E nós sabemos que a função do primeiro grau é igual a y é igual a x mais b. E ela é crescente. O que significa que ela é crescente? Então, está aqui, x e y. Por exemplo, 1 está para 2. 2 vai estar para quanto? Vai estar para 4. Tá? Então, isso daqui que é diretamente proporcional. Aumentou aqui, aumenta aqui na mesma proporção. Então, ele fala que para armazenar 1 minuto, ó, então aqui embaixo, eu tenho o tempo, minuto. E aqui a capacidade. Então, para 1 minuto, ele põe 130. Para 2 minutos, ele vai colocar quanto? 260. Então, você vai ver no gráfico, ó, esse daqui já está de cara que não é, né? Ó, porque está em 0. Aqui o 1 está em 130. Aqui está. O 2 tem menos, ó, ele está andando aqui de 50 em 50. Então, o 2 vai estar em 250. Aqui, 1, ele inverteu aqui 1 para 150, 1 para 130. 2, não. Aqui, que ele fala armazenamento, né? 130 certo, mas ele dá uma estabilidade aqui, ó. Não. Não. Aqui, ó. 0, 1. 130. 2. 260. Tá bem parecido com a letra A, tá? Então vocês fiquem bem espertos aí, ó. Que até parece que é o mesmo gráfico, ó, A e E, mas não pode. Ó, respondi, gente, esqueci, não podia responder. Mas estão bem próximos aqui. Eu não vi a diferença aqui. Ah, a diferença aqui, ó, que ele está caindo aqui, ó. Não, ele começa em 0, ó, ele parte do 0, tá? E aqui ele tem a parte negativa. Eu já tinha respondido, mas não poderia. Então a letra E é certa. Vamos lá. 2. O gráfico que representa uma função diretamente proporcional entre grandezas é a mesma que eu respondi aqui, né? Se é diretamente proporcional, o que acontece? Quando eu aumentei de 1 para 2, eu multipliquei. Por quanto? O professor multiplicou por 2. 2 virou 4, ó, multipliquei por 2. O que acontecer no eixo do x, ele cresce na mesma proporção no eixo do y, tá? Então, ó, essa daqui a gente já sabe que não é, porque esse gráfico aqui, y é igual a x ao cubo. Esse daqui, meio círculo, não sei nem dizer para você qual função que é essa. Essa daqui tem esses dois pontos, não é. Então ficou muito fácil, né? A gente já sabe que uma função do primeiro grau, que é a f de x é igual a x mais b, que é a mesma coisa que y é igual a x mais b, é o gráfico, ele é uma reta, tá? Então, vai lá, vê certinho, está bem fácil. 3. Dos gráficos abaixo,
aquele que representa uma função crescente do primeiro grau. Ora, se eu tenho uma função crescente, y é igual a x mais b, se eu tenho uma função crescente, nós sabemos que eu tenho o coeficiente linear e o angular. O linear é o positivo aqui, né? Então, se ela é uma função crescente, ó, ela tem que estar sempre na crescente. Essa daqui, se eu falar mais, eu já falo qual que é, né? Então, e nós sabemos que a crescente também é aqui, né? A situação. Então, tá bem fácil para você estar fazendo aí, beleza? No gráfico abaixo, em qual valores de x está representados o crescimento da função? Então, aonde há crescimento, tá? Então, eu tenho a minha função, ele cresce. Isso é crescimento, ó. Beleza? Então, ele começa em 1 a 2. Ó. Então, a gente sabe que no ponto de 1 a 2 houve crescimento. Aí ele estabilizou. Quando tem essa estabilidade, nós chamamos de platô. Depois, ó, houve outro crescimento aqui. De quanto? De 4 e 5. E depois platô de novo. Beleza? Então tá facinho vocês responderem. Ô professor, mas tem crescimento aqui de 1 a 5 e de 4 a 5? Ó, ele cresceu? Tá? Então presta bem atenção aqui, ó, para vocês não confundirem. Agora nós estamos numa função do segundo grau. Então nós sabemos que uma função do segundo grau ela é dada por y igual a x ao quadrado mais bx mais c. E eu tenho sempre valor de máximo, então eu tenho um x vértice e eu tenho um y vértice, que a fórmula aqui é menos b sobre 2a, e aqui é delta, menos delta, sobre 4a. O menos aqui está errado. Sobre 4a, tá? Então, essas são as formulinhas de máximo e mínimo. No caso aqui, ó, todas essas parábolas, observe os gráficos a seguir. Esses gráficos, entre esses gráficos, aqueles que expressam uma proporcionalidade direta. Ó. Ele tem uma proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado da outra. Então, ó, quando ele fala o quadrado da outra, ele está falando que essa função é yx ao quadrado. Essa já está fora, porque se eu tenho reta, eu tenho uma do primeiro grau. Aí essas daqui, ó, olha que bacana, elas são incompletas. Por que elas são incompletas? Porque passa pela minha origem aqui, ó. Então, toda vez que a minha parábola corta a origem, eu sei que ela é desse tipo aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado mais bx. Por quê, professor? Porque o c é igual a zero. Eu não tenho c, tá? Então, e tudo que acontece de um lado da minha parábola, ó, está acontecendo do outro na mesma proporção. Então, olha que bacana que está isso daqui, tá? Então, tá bem fácil de entender, beleza? Se eu falar mais um pouquinho, dá rolo aí. Entre os gráficos abaixo, aquele que menor representa uma proporcionalidade, melhor representa uma proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado da outra. Então, ó, uma grandeza e o quadrado da outra, tá? Essa daqui nós já sabemos que não é, porque ela é do primeiro grau. Essa daqui, ó, que tem esse decaimento aqui, ó, ela é desse tipo assim, ó, y é igual, vou colocar aqui, vamos pôr um f aqui, ó. F de x é igual a y sobre x, tá? Tem essa queda aqui, ó, ao quadrado. Essa daqui é f de x é igual a x ao cubo, tá?
Essa daqui, né, não preciso nem falar, é a nossa parábola, então ela é y é igual a x ao quadrado. Tem que ver se ela está numa proporcionalidade direta por causa desses valores aqui, ó. Mas eu não vou resolver, mas eu acredito que sim esteja, para a gente entender aqui. Faz o x vértice, o y vértice, mas eu acredito que seja a próxima. Essa daqui é uma elipse. Essas funções aqui eu nem lembro qual que é a fórmula da função de elipse, se tem. Não lembro mesmo. Beleza? Até aí está bem tranquilo, né? Questão 7. Dada a função y, olha a função diária, né? Y é igual a x ao quadrado. É a função diária, área do quadrado. Ó. O preço a pagar por y litros de refrigerante depende do valor de x litros. E sim, ela é uma função do primeiro grau, ó, ax ao quadrado mais d. Se eu tenho 1 litro de refrigerante, 1 litro custa R$2. 2 litros vão custar R$4. Ela é diretamente proporcional. Quanto mais eu comprar, mais eu vou pagar. Então, mas ele quer o quê? Ele quer, ó, x ao quadrado. O tempo gasto para pintar um determinado apartamento depende do número y de pessoas para pintar. Essa daí é inversamente proporcional. Por que inversamente proporcional, professor? Porque se eu tenho um serviço, ele leva 5 dias para pintar lá. Em 5 dias, eu vou pintar com 2 pessoas. Se eu colocar 4 pessoas, ó, eu aumentei a quantidade de pessoas. De 4 virou 2. Aqui, ó, eu não multipliquei por 2. Aqui eu divido por 2, vai dar 2,5. Então, o mesmo serviço eu faço em 2 dias e meio. É inversamente proporcional. Mas é uma função de primeiro grau. Também não é. Então, se eu falar mais alguma coisa, ó, eu já falo que é C. Por quê? A área de y no quadrado depende da medida x do seu lado. O perímetro y do quadrado depende da medida x do seu lado. Ó, tá vendo? Aqui ele fala de lado, perímetro, aqui ele fala de perímetro, aqui ele quer área. Tá? E a idade y de uma mãe em relação também à função do primeiro grau. Vamos supor que uma pessoa tem um filho com 30 anos. Então, com 30 anos, a criança nasceu. Quando a pessoa tiver 35 anos, o filho tem 5. Quando ela tiver 40, o filho tem 10 anos. É primeiro grau também, então não é essa daqui. Questão 8. Um corpo em queda livre tem a altura da queda proporcional ao quadrado do tempo. Então, ó, ele tem um corpo em queda livre, tem a altura da queda é proporcional ao quadrado do tempo, TH. Sendo G sobre 2 a constante de proporcionalidade, onde G é a aceleração da gravidade, veja. Então, está aqui, H. Então, pessoal, o que vai acontecer? Esse G aqui é uma proporcionalidade. Então, quando acontece a proporcionalidade, vai ficar mais ou menos assim, ó, H vezes K igual T ao quadrado. Só que a proporcionalidade é G. Então, fica 9 sobre 2 vezes H, T ao quadrado, tá? Mais ou menos isso daqui. Então, vocês prestem atenção na hora da montagem, para que não aconteça de montar errado, tá bom? Mas essa é a base. Se eu falar mais, eu respondo. Uma empresa produz certo tipo de peças que tem o seu custo definido pela função. Pessoal, você que está fazendo ensino médio aí na Secretaria da Educação do Estado, precisa, compartilha, marca seus amigos, chama, peça as coisas aí que eu vou estar resolvendo para vocês aí, tá bom?
Uma empresa produz certo tipo de peças que tem o seu custo definido pela função. Então ele deu essa função. A quantidade de peças que se deve produzir para que o custo seja mínimo. Ó, então ele deu a funçãozinha e ele tem que achar aqui o x vértice menos b sobre 2a, né? Então, vamos resolver isso daqui. Dá para dividir tudo, essa função aqui, ó, dá para melhorar ela. Dá para dividir tudo por 2. Eu vou fazer aqui para economizar. Ó. Então, ela fica x ao quadrado menos 40x mais 150. Dá para resolver aí, ó. E você vai achar o valorzinho que ela precisa aqui, tá? Vamos ver uma coisa aqui. Vai ficar menos 40 dividido por 2. Aqui vai dar 40 dividido por 2 dá 20. Ai, que farra. Tá aqui. Tá? Eu não respondi nada, hein, gente? Eles vão fazendo aí. O triplo do antecessor de um número natural. Então, ó. Isso daqui é muito legal. O que é o triplo, o triplo de um antecessor? Então, eu tenho o triplo, eu sei que é 3. O que é antecessor? Vou chamar de quê? Aqui ele está chamando de n. Ó. Então fica fácil. Porque o antecessor do número, vamos pôr 2. Quem antecede o 2? Não é 1? Então eu posso falar que o antecessor é n menos 1, tá? De um número. Então o triplo de um antecessor de um número natural, mais é mais mesmo, 18 é igual a 42. Qual é esse número? Então vocês têm que fazer aqui a distributiva, legalzinho, melhorar isso daqui, vai cair numa equaçãozinha e aí vocês vão achar o valor deles, tá? Então tem que responder. Então vai ficar 3n menos 3 mais 18 menos 42 igual a 0. Melhora tudo isso daqui, ó, tá? Responde, vocês vão chegar na resposta correta aí. O professor ajudou até demais, hein? Nem poderia. Um engenheiro, ao calcular a estrutura de uma ponte, chegou à seguinte equação do primeiro grau. Ele quer o valor do x. Então, ó, melhora ela aqui. Eu vou dar uma melhorada para vocês, ó, do primeiro membro e do segundo membro. Então, aqui, ó, o MMC de 4 e 2 é 2. 2 dividido por 4 dá 2. Perdão, errei aqui. É 4 o MMC. De 4 e 2 é 4, tá? 4 dividido por 4 dá 1, então aqui fica 2x mais 1. Eu ponho entre parênteses para ficar bonito, tá? Menos 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 3, 6. 6 que multiplica 3 menos x. O MMC aqui de 1 e 16 é 16. 16 por 1 dá 16 vezes 5. Menos 16 dividido por 16 dá 1. Menos 24 menos x. Aí, ó, passa 16 que está dividindo aqui, passa ele multiplicando para cá e você cancela esse 4 aqui, ó. Ficaria assim, ó. Então esse 16 vem aqui, ó. 16 dividido por 4 dá 4. Então fica 4 que multiplica 2x mais 1 menos 6 que multiplica 3 menos x igual a 16 vezes 5 menos 24 menos x. Opa! (24 menos x). Tá meio zoado aqui, gente, porque eu estou só comentando essa AP, tá? Eu não estou resolvendo ela. Mas só terminar no seu caderninho aí e marcar a resposta correta. Qual das alternativas indicam os números? A é igual, então o valor de A, menos 3,7. B, 1,3 e o C, 5,2. Então aqui é o zero, né? Ó, vou só reforçar.
3,7. Então aqui é 1. Aqui é 2. Aqui é o 3, né? O olho do professor tá... Aqui é o 3. Não, tá errado, porque ó, ele teria que dar mais para cá, tá? Então, ó, veja onde tá aí certinho, ó. 1, 2, 3, tá? Aí vocês vão ver 1,3. O 1 tá aqui. 1,3 onde vai estar. Então essa é uma questão bem tranquilinha para você estar fazendo aí. Determine dois números que tenham a soma menos 16 e o produto 516. Isso aqui é um sisteminha do primeiro grau. Então, dois números somados, x mais y, tem que dar menos 16. E o produto, x vezes y, tem que dar menos 561. Aí aqui, ó, eu não vou resolver, só vou melhorar. X é igual a menos 16 menos y, beleza? Aí você substitui aqui, ó, fica menos 16 aqui, ó, x é igual a menos 16 menos y, vou substituir ali. Quem é x? Menos 16 menos y vezes y igual a menos 561. Faz a distributiva, vai dar uma equaçãozinha do segundo grau. E é verdade, porque ó, soma e produto. Que dois números somados dá B e que dois números multiplicados dá o C, né? Lembra da formulinha? Tá aí. Metopau e eu acredito em vocês. A tabela representa a medida do lado de um triângulo equilátero e seu perímetro completo e seu perímetro. Complete a tabela de modo que continue representando proporcionalidade direta. Qual é a constante de proporcionalidade? Olha lá. Então, ó, lembra que o professor falou? Comprei 1, gastei 3. Comprei 3, gastei 9. O que aconteceu aqui? Ó? Multiplicou por quanto? Aqui multiplicou por 3, professor. Aqui eu multipliquei por 3. Aí daqui, ó, ele já está inversamente proporcional, né? Então, 1/3 aqui, ó. Então vocês vão achar aqui, ó, para entender o que está acontecendo. Qual é a constante de proporcionalidade? Então a constante de proporcionalidade nós sabemos que é o K. Quem é o nosso K aqui? Tá bom? Então, ó, pensa bem, ele vem inteiro, depois ele vai virar uma fraçãozinha. Então 1/3, se eu simplificar aqui, dá 1/3? Dá 1/3. Se eu dividir em cima e embaixo por 5, dá 1/3? Dá 1/3. Se eu dividir em cima e embaixo, tá aqui, ó. Toda simplificação vai dar 1/3? Presta atenção, tá? Então, se vai dar 1/3, aqui vai ter que dar 30. Aqui vai ter que dar quanto? Ah, professor, 33 aqui. Então, já respondi, né? Metopau. Olha que bonita. Valdelice deseja embalar 37 brigadeiros em embalagens com a mesma quantidade de doce. Então ela tem 32 brigadeiros e ela quer embalar com a mesma quantidade. O gráfico a seguir representa a correspondência entre o número de caixas do brigadeiro. Sabendo que Valdelice possui caixas que comportam exatamente o número de brigadeiros que estão sinalizados no gráfico. Isso significa que ela tem condições, como por exemplo, de montar caixas com 4 brigadeiros. Então, se eu for montar caixa com 4, só um exemplo, 72 dividido por 4 vai dar quanto? Dá 1. 1 vezes 4, 4, para 7, 3. Então, vai 18 brigadeiros, vai 18 caixas, perdão. Né? Já respondi praticamente. Vai lá, faz, olha o gráfico bonitinho
é essa continha que nós estamos procurando aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, chama os amigos. Peço o que vocês precisam aí, que eu vou montando aí da rede estadual. Um forte abraço, professor Ayrton. Até mais.